Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Vetancast Séries, especial falando sobre salmonela na suinocultura. E hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Jéssica Barbosa. A Jéssica, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado e doutorado pela mesma universidade. Atualmente, ela é pós-doutoranda da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, e ela tem desenvolvido sua linha de pesquisa na interação entre o hospedeiro e o patógeno e também na análise de microbioma em suínos, com foco na mitigação de doenças entéricas e também redução de uso de antimicrobianos, esse assunto que ele é muito relevante para a nossa cadeia. Jéssica, muito obrigado, seja bem-vinda a mais esse Vetancast. Obrigado pelo convite em aceitar e em compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Olá, pessoal. Então, assim, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando o Sato me mandou a mensagem há um tempo atrás. E, né, é muito bom poder falar na minha língua materna, em português. Então, isso me deixa muito feliz que eu ainda continuo, mesmo morando fora, contribuindo de alguma forma com, né, a suinocultura brasileira. Então, isso é uma coisa que me faz bem feliz. Então, obrigada pelo convite. Jéssica, então vamos lá. Estamos com muita vontade de compartilhar e de receber as informações de toda essa sua experiência, né? Aqui você não colocou no seu currículo resumido, mas você também tem uma experiência na agroindústria, né? Que foi quando a gente se conheceu lá atrás. E nesse assunto que você tem trabalhado aí agora no seu pós-doutorado, né? Microbioma. Esse assunto que ele é muito recente e também muito complexo, né? A questão de interpretação, e a gente tem observado nas pesquisas mais recentes que a gente está tendo muita informação e muitos trabalhos fazendo uma análise do microbioma, como ele tem uma interação relacionada aí com a ocorrência de doenças. De uma forma geral, assim, o que você traz para a gente, que informações relevantes, o que de elucidação também de respostas, né, que a análise do microbioma em suínos tem nos trazido aí de tão relevantes, não só na suinocultura também, porque a gente sabe que o microbioma, a gente está tendo muita informação em outras espécies e também em humanos, né. Mas assim, só uma introdução sobre esse tema, né, que a gente vai acabar conversando e abordando, então uma análise mais relacionada à microbiota e à ocorrência de doenças, a salmonelose, o que de uma modo geral, essas análises do microbioma têm trazido para nós aí de informações que são relevantes? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que eu vou até desapontar um pouquinho, porque eu acho que eu venho com muito mais. Hoje a gente tem os estudos com microbioma, eles estão gerando muito mais perguntas do que respostas. Eu acho que é isso que eu posso começar a falar. Embora aqui eu não tenha ultimamente trabalhado especificamente com o microbioma, mas com toda essa questão, né, de doenças entéricas e outras doenças também. Mas o que a gente tem visto hoje, não só aqui, mas em outras universidades também, é que realmente hoje eu posso dizer que o estudo desse complexo universo que é o microbioma, ele está um pouco mais acessível, né? Então a gente pode observar que os estudos recentes, eles não são mais aqueles estudos que a gente fazia antigamente, que eram só com base numa cultura, né, naquela plaquinha com o meio de cultura, que você vai e faz a cultura e vê qual o micro-organismo que cresceu ali depois. Então hoje a gente tem o avanço tecnológico, ele está possibilitando que a gente consiga acessar de uma forma mais profunda, posso dizer mais profunda, com mais detalhes, né, o microbioma ali do suíno ou do humano ou de outras espécies, e isso tem gerado muito mais perguntas do que respostas. Eu vou explicar certinho essa é a minha opinião. Porque, assim, a gente sempre está em busca, assim, o microbioma, o que a gente tem ali na microbiota dos animais, pode influenciar no desempenho, pode ajudar a contribuir né, a evitar o animal ficar doente, mas aí quando a gente vai lá e analisa, é muito mais profundo que isso, porque a gente tem as diferenças entre os animais, diferenças entre granjas, então
né, diferenças em metodologias que a gente faz essa avaliação do microbioma. Então, quando a gente vê aquele tanto de resultado, fala, nossa, tá, o que eu faço com isso aqui? Por que essa bactéria ela tá aqui? Então, você começa a gerar muito mais informações. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem muito mais perguntas do que respostas, mas também a gente vem conseguindo aos poucos elucidar algumas perguntas que a gente fazia algum tempo atrás. Então, os estudos, por exemplo, sobre a colonização da microbiota intestinal e a influência na saúde, ela destaca que realmente é importante você ter uma microbiota ali, né? Quando você tem uma microbiota que ela é favorável ao animal não manifestar a doença, então a gente consegue saber que isso é possível. Só que é muito mais fácil. Tem um estudo que eu até anotei aqui, que ele foi feito em 2024, na verdade, uma revisão, me perdoe, que foi publicado no Gut Microbes de humanos, e que eles discutem como que a microbiota intestinal ela impede a colonização por salmonela, e falando exatamente dos mecanismos básicos que uma microbiota ela faz, que é competir por nutrientes, produção de peptídeos antimicrobianos e também modulação da resposta imune, por exemplo, do hospedeiro. Então, esses mecanismos, coletivamente, quando a gente vê quais são as funções da microbiota, eles contribuem para a resistência né, por patógenos, mas é claro que é muito mais complexo que isso. E agora, trazendo um pouco para suíno, gente, eu falo muito, tá? Então, eu tô aqui falando, vocês podem me interromper a hora Não, que tá vocês quiserem. ótimo. Aham. Mas, ao invés de ficar só jogando, trazendo perguntas, mas um estudo bem interessante que foi feito em 2019, publicado em 2019 pelo professor Héctor Arguello, não sei se eu estou falando o nome dele certo, da Universidade de Córdoba, da Espanha. Foi um estudo bem interessante porque eles avaliaram o impacto da microbiota intestinal na infecção por salmonela em suínos e também o padrão de eliminação da microbiota nos suínos que foram naturalmente infectados. E o que eles observaram foi que a maturação da microbiota, e a diversidade, a maturação precoce, a diversidade da microbiota intestinal, elas são cruciais ali para a resistência dos suínos à colonização por patógenos como salmonela, por exemplo. Então, esse é um exemplo que ele é de 2019 e que a gente pôde observar que, né, que realmente Tá, eu vou contar para vocês conseguirem entender melhor. Então, o que eles fizeram? Eles caracterizaram a microbiota fecal, o microbioma fecal de leitões desmamados que foram naturalmente infectados com salmonela. Então, eles fizeram essa caracterização aos 18, 33 e 45 dias pós-desmame. Então, o que eles observaram que foi animais que eram soronegativos para salmonela e que não foram infectados com a salmonela, eles tinham uma maior riqueza da microbiota pós-desmame associada a bactérias, vamos falar assim, a gêneros que são associados a uma maturação da microbiota. Então, a microbiota celulolítica, como Ruminococcus e Prevotella, foi mais abundante em animais que não foram infectados, comparado aos que foram infectados, e também outros membros, como o Clostridium, eles estavam presentes ali. Então, eles conseguiram ver, né, um dos primeiros estudos já observar que uma microbiota mais madura, vamos falar assim, mais diversa ali, logo após o desmame, porque a gente sabe que nessa fase a gente tem uma microbiota mais voltada para a microbiota do leite, ela ainda está, vamos falar, em desenvolvimento. Então, quanto mais rápido, vamos dizer assim, a microbiota intestinal ela vai se maturando, existe uma grandes chances de aumentar a resistência dos animais à salmonela, né? A infecção por salmonela. Então, uma sugestão que isso acontece. Então, esse é só um exemplo de vários artigos que a gente tem, e para a gente interpretar isso, né, de uma forma prática, seria basicamente isso. Então, ok, a gente consegue identificar que existem ali alguns perfis microbianos, o que eu faço com essa informação? Então, basicamente é o que a gente vem fazendo hoje, buscando entender o que acontece ali, aquele perfil,
e tentar buscar respostas ou fazer mais perguntas de como que a gente pode fazer com aquela informação. Não sei se eu fui É, clara, porque eu não, contei foi uma história. perfeito, Jéssica. E até assim, voltando ali ao início, né, da sua resposta em relação à análise, né, do microbioma, como você mesmo mencionou, né, hoje em dia, essas análises moleculares, elas estão mais acessíveis, elas estão menos caras, né, elas estão mais baratas para a gente conseguir fazer esse levantamento, fazer esse tipo de análise. Só que junto a isso, às vezes a gente tem muita informação e às vezes achando que vai ter respostas, vão ter mais dúvidas, Sim, né. Então isso acaba deixando um assunto complexo, mais complexo ainda, né. Até um sim. outro ponto que você comentou em relação à salmonela no equilíbrio, porque quando a gente fala de microbiota, a gente tem ali uma população totalmente diversa, né. Então a gente tem um equilíbrio, uma eubiose, né. E às vezes a gente fala muito do antibiótico que vai causar uma desbiose, mas também essa desbiose que ela é uma consequência dos patógenos, né, dos agentes infecciosos que acabam se favorecendo e se multiplicando mais, e acaba tendo esse desequilíbrio que ele acaba sendo muito significativo, né. Bom, Jéssica, muito boa a resposta e todas essas informações que você acabou nos trazendo, né, como você mesmo disse, né, hoje em dia, as análises moleculares, elas estão mais acessíveis, né, estão menos caras Uhum. para a gente realizar tanto na forma de pesquisa, mas também aí quando a gente quer fazer uma comparação entre os grupos ou o que a gente está aplicando aí no campo, né. E somado a isso, você também mencionou, né, esse trabalho desse pesquisador, onde a gente tem uma alteração, uma desbiose relacionada à salmonela, que a gente acaba apontando muito com o uso de antimicrobianos, uma desbiose intestinal, mas é importante ressaltar também que as doenças infecciosas elas acabam ali influenciando esse equilíbrio, né, da microbiota intestinal. Quando a gente fala ali das co-infecções, as doenças respiratórias, né, o complexo das doenças respiratórias, a gente já não que está tudo bem elucidado, mas a gente tem muita informação das correlações, das co-infecções, dos agentes que eles estão ali agindo em conjunto, né. Mas para as doenças entéricas, a gente também sabe que uma pode predispor a outra, junto com a salmonela, eu acho que a Lawsonia é um outro patógeno que também ele é muito relevante, que ele está aí presente em praticamente todas as granjas, né, comerciais. Você tem alguma informação, alguma resposta da correlação e da interação Lawsonia e salmonela no suíno? Essa é uma boa pergunta, porque a gente tende a pensar que, né, um patógeno só, ele é a causa de todos os problemas, mas a gente sabe que na vida real, na granja, não é bem isso que acontece, né? Então, a gente tem interação entre os patógenos e uma interação interessante que começou a ser estudada alguns anos atrás foi essa interação entre Lawsonia e a salmonela. Então, há sim evidências científicas que demonstram que a infecção por Lawsonia intracelulares ela pode aumentar a suscetibilidade dos suínos à colonização por salmonela. Então, assim, basicamente a Lawsonia e a salmonela elas gostam de compartilhar o intestino ali e favorecer uma outra a infectar o animal. Então, o que que isso traz para nós? Que a gente precisa entender o status de ambos os patógenos e entender como que eles se interagem ali para propor possíveis soluções. E um dos estudos que é bem interessante de 2015, que foi feito na Universidade de Minnesota, que foi um estudo que uma das formas que a Lawsonia pode favorecer a infecção por salmonela, por exemplo, dentre os mecanismos, a relação causando essa desbiose intestinal. Então, esse estudo ele é bem interessante. Então, eles avaliaram animais que foram infectados, animais sem ser desafiados, animais que foram infectados somente com salmonela, animais somente infectados com Lawsonia, e a co-infecção entre ambos, e eles fizeram avaliação da análise da microbiota do, né, gastrointestinal no jejum, no ilho, seco, colo, utilizando essas técnicas de sequenciamento.
E o interessante, de forma interessante, assim, eles observaram que a infecção por salmonela e Lawsonia, ou ambas juntas, elas resultaram, sim, em alterações significativas na composição da microbiota intestinal, quando comparado a animais que não foram infectados. E eles tiveram, assim, não vou ficar falando nome de bactéria aqui, mas houve um aumento na abundância relativa, por exemplo, de certos gêneros bacterianos que, quando eles, né, descreveram na discussão, são alguns dos gêneros que estão relacionados a são facilitadores. Então, a gente pode dizer que, né, o estudo demonstra que as infecções, elas podem causar desbiose na microbiota intestinal, e elas vão causar, até porque são patógenos entéricos, e também isso pode aumentar a suscetibilidade a outras infecções. Então, esse foi um estudo interessantíssimo, que deu, né, e abriu portas para um outro estudo que fizeram depois. Não sei se tiver alguma pergunta, pode me interromper, por favor. Não, tá tranquilo, tá perfeito. E, além disso, uma coisa importante, né, que a salmonela, ela precisa ali da resposta, né, da inflamação intestinal para ela se proliferar e causar doença, enfim. Então, eles também, nesse artigo, eles avaliaram a resposta imune, né, com citocinas inflamatórias. Então, o que eles conseguiram observar foi que houve um aumento exacerbado nas citocinas pró-inflamatórias quando no grupo que foi co-infectado com Lawsonia e Salmonella. Então, né, uma bactéria ali, um patógeno, ele está ajudando o outro a estar ali e causar a doença. Então, nesse perfil de co-infecção, ele facilita, né, faz sentido de propiciar um ambiente inflamatório interessante para a Lawsonia e para a Salmonella também. Então, esse foi um artigo bem interessante. E aí, em 2019, também teve um artigo relacionado à co-infecção de Lawsonia e Salmonella, que foi realizado na Universidade de Minnesota, até por um brasileiro, pelo Dr. Fernando Leite. Então, eles determinaram se a vacinação contra a Lawsonia poderia reduzir a excreção fecal de Salmonella. Então, veja bem, em 2015, eles, né, fizeram vamos falar, eu ia falar screening, mas fizeram essa análise do microbioma. E aí, no próximo artigo, que eu achei bem interessante, eles foram atrás, será que a vacinação contra a Lawsonia também auxilia na redução da infecção por salmonela? Então, eles fizeram esse trabalho bem interessante, né? Então, animais não desafiados, animais desafiados com salmonela, co-infectados com Lawsonia e salmonela, e os co-infectados que foram vacinados antes. Então, eles observaram que a vacinação contra a Lawsonia, ela resultou numa redução significativa na excreção fecal de Salmonella typhimurium ali, e também a vacinação também levou a mudança, por exemplo, na abundância ali de alguns gêneros que podem estar associados à proteção, aumentou a abundância de gêneros que são associados à proteção contra a salmonela, principalmente bactérias que são produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Então, imagina, hoje trazendo tudo isso que eu estou falando, né, trazendo base científica, porque eu acho que esse tema precisa ser discutido com base científica, mas trazendo para a prática, olha a importância que a vacinação contra a Lawsonia ela pode trazer, né, para as nossas granjas, pensando também na infecção por salmonela. Então, acho que esse é um dado bem interessante. Porque a gente sabe, né, Jéssica, que as doenças elas estão ali ocorrendo em conjunto e de modo prático, né? Às vezes a gente fala assim no campo, eu tinha um desafio com tal doença, daí eu controlei ela e, consequentemente, parece que eu não estou mais enxergando ali as consequências, os desafios clínicos de outra, né? Então, assim, a gente sabe que, às vezes, controlando uma doença em específico, de forma automática e indireta, você acaba controlando, né, essas outras, porque, como você mesmo ressaltou, né, a gente acaba tendo uma cascata,
uma linha de eventos que vão sendo desencadeados com as infecções, seja ali mecanismos inflamatórios, seja uma lesão tecidual, que isso vai estar abrindo portas ou favorecendo a multiplicação de outras bactérias patogênicas, que às vezes elas estão em menor quantidade, mas que acaba favorecendo e servindo até, às vezes, esses excessos celulares, esses debris, como substrato, né, para multiplicação, né? E o que você acha dessa questão ali dos estudos, das informações que elas estão aí surgindo com essas análises moleculares? O que você vê que tem aplicabilidade para o campo, para os desafios da suinocultura no Brasil? Você que também tem uma experiência aqui no Brasil e você que tem aí todo esse conhecimento, né, aí no Canadá, de análises moleculares, de análises mais ali relacionadas aos estudos das informações, né, científicas, que elas são muito aplicáveis e que você acha que podem ser úteis e aplicáveis no campo para nós. Assim, quando eu comecei a ver essa questão focando nos estudos mesmo, assim, o sequenciamento que a gente fala, né, de nova geração, enfim, hoje eu acredito que ele está muito mais acessível. Eu não sei como que é a questão de, né, custos por amostra no Brasil, mas eu acho que é uma ferramenta interessante que pode nos auxiliar, principalmente em, como que eu posso dizer, a gente ir na granja, fazer um levantamento, coletar amostra, embora, né, o tempo de processamento, vamos assim, de análise dessas amostras, ele não é tão rápido assim, então a gente tem que ter isso em mente. Na verdade, eu estou falando isso, mas eu não sei se tem outra forma mais rápida de avaliar microbioma. Alguém, por favor, pode me atualizar, nos atualizar aqui. Mas o que eu venho observando, assim, é que hoje, com o desenvolvimento de inteligência artificial, eu acho que a gente tem muitos ganhos, principalmente nessa questão de aceleramento, né, de acelerar a questão dos resultados ou de avaliar esses dados da granja, né, ou amostras da granja, e isso facilita a gente, nos ajuda a compreender essa questão da influência do microbioma, não só nas doenças infecciosas, né? Então, desvendar essa complexa interação entre a microbiota e o hospedeiro, no caso suíno, ele também é promissor para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, né? Já que o nosso foco hoje a gente vem todos os anos com essa questão da redução dos usos de antimicrobianos. Então, acredito que é uma ferramenta interessante, principalmente para nos auxiliar e fazer desenvolvimento de novas soluções nutricionais ou, em geral, né, vamos falar nutricionais, porque eu acho que é uma forma fácil de modular o microbioma ali. Mas outras soluções tecnológicas que podem nos auxiliar a redução dos antimicrobianos, sim. Até assim, Jéssica, aqui no Brasil ainda não é barato, não é tão acessível assim. Hoje em dia tá mais acessível, mas a gente sabe do custo. E aí, como você mencionou lá no início, né? Às vezes a gente tem ali o sequenciamento, a gente tem as informações, e aí são tantas informações como a gente vai também analisar e interpretá-las, né? Porque é um assunto muito complexo, né? Às vezes a gente tem ali diferentes indivíduos numa mesma granja, numa mesma baia, no mesmo ambiente, com a mesma nutrição, e aí você vai fazer uma coleta de material para fazer uma análise do microbioma e está totalmente diferente, né, um do outro. Então, acho que é a questão de interpretar e, como você mesmo falou, né, às vezes você acha que vai ter resposta, mas vão ter mais perguntas, né. E aí, esse último ponto que você estava comentando, né, então até me surgiu uma pergunta aqui. Em relação à modulação da microbiota, né, a gente viu que tem os patógenos que eles acabam ali interferindo e tem um desequilíbrio e acaba um favorecendo o outro, né, como você falou da Lawsone com a Salmonella. E em relação às ferramentas, aos aditivos, aos fatores nutricionais, o que você acha que tem sido promissor e tem trazido aí diferenças e resultados na modulação dessa microbiota, seja ali aditivos, prebióticos, probióticos? Você tem alguma informação e alguma opinião para falar desse assunto que às vezes a gente acaba
Falando, será que vai funcionar? Funciona muito bem, mas como que eu vou usar isso no campo, né? Uhum. Olha, realmente, assim, faz muito tempo que eu não estou em contato, é até engraçado, em todas as perguntas faz muito tempo que eu, enfim, mas eu não estou, né, focada mais em questão de aditivos, igual antigamente, o foco acaba que mudou um pouco, continuando no microbioma, mas com foco principalmente na fisiopatologia de uma doença. Então, fica até meio assim, difícil de falar quais têm sido melhores ou não, porque eu realmente não estou atuando nessa parte. Mas a gente não pode negar que a questão dos pré-bióticos, probióticos, eles têm um papel importantíssimo, ele já vem sendo estudado há anos, então, e consolidados também sobre essa questão de modulação do microbioma intestinal. Então, eles são ferramentas eficazes, sim, na modulação do microbioma intestinal, e devido aos suas várias funções, né? Então, a gente sabe que o probiótico, por exemplo, Lactobacillus, Bifidobactério, eles vão competir, né, diretamente com a bactéria pelo sítio de adesão dela na mucosa intestinal e também pelos nutrientes disponíveis, dificultando a sua colonização, produção de metabólitos antimicrobianos, então ácidos graxos de cadeia curta, né, que podem diminuir o pH e funções e inibindo o crescimento de alguns patógenos, como salmonela, por exemplo, estímulo à resposta imune local ali também, que vai aumentar, né, ajudar a modular o sistema imune inato do intestino. Então, assim, são informações muito bem consolidadas que a gente, né, tem ali. Existem vários aditivos, né, que eu lembro na época do mestrado ali da gente de trabalhar com o professor Vinícius Cantarelli. Então, existem vários no mercado hoje, tem vários que eu até desconheço, mas eu gosto de destacar essa questão dos probióticos e os prebióticos também, porque eles são muito consolidados e eu acredito que... E também você pode, né, tem essa questão... inclusive, eu até anotei que eu queria falar isso aqui, porque eu achei bem interessante um artigo que fizeram em 2023, que foi... esse eu vou ter que colar aqui, porque, né, não, sem vozes da minha cabeça, que eles fizeram um estudo para identificar uma microbiota suína definida com capacidade de proteger leitões contra infecção por salmonela, a Tifmur. Então, eles fizeram isso com base, né, focado no probiótico. Então, o que eles fizeram foi, eles, eles pegaram um total de 284 cepas bacterianas que foram isoladas de amostras de cólon e fezes de suínos, e aí eles fizeram um screening dessas cepas, né? Então, foram selecionados para atividade anti-salmonela, capacidade de agregação, adesão às células epiteliais, tolerância também ali no ácido, né, do estômago e todas no ácido, no ácido. E aí eles identificaram uma combinação de cepas, né, são vários nomes diferentes aqui, que eles consideraram como sendo cepas seguras, que elas são estáveis também no congelamento por 6 meses e sem fenótipo patogênico e de resistência a antibióticos, também, que é uma coisa importante quando a gente vai desenvolver um produto, por exemplo. Só que esse estudo eles fizeram in vitro primeiro, né? Eles fizeram infectando células intestinais, e aí eles realmente... Então, assim, isso foi o começo do desenvolvimento de um produto ou de uma estratégia. Nesse caso aqui, foi um modelo de probiótico. E os experimentos futuros com leitões, eles, né, pretendem, eles lançaram aqui, né, experimentos futuros avaliando, suplementando esses animais, os animais com essa cepa, né, essa combinação de cepa definida anti-salmonela para ver o que acontece. Então, assim, por isso que eu escolhi falar do probiótico, porque a gente já vem estudando ele há muito tempo e hoje a gente tem várias pesquisas, vários pesquisadores que estão atrás vamos falar, da combinação perfeita anti-tal patógeno, no caso esse anti-salmonela. Então, como que eu posso dizer? Eu acho que
hoje as tecnologias, pesquisadores, as universidades, as empresas, elas estão trabalhando muito bem em, né, como desenvolver os produtos, seja probiótico, pré-biótico ou um ácido orgânico, um óleo essencial. Então, acredito que Buscando realmente soluções aí a para os gente está desafios que a atrás gente de está tendo. soluções. Sim, É. Não, muito interessante, né? Seria mais ou menos como você ter um blend ali de micro-organismos, que ele vai ter ali um equilíbrio, né? Uma eubiose intestinal, que vai estar tudo estabilizado e vai estar protegendo, né? Contra a ação de, nesse caso, como você mencionou, né? Salmonelose, né? Então, assim, é um sim. start para elucidar muitas coisas que a gente acaba não tendo as respostas, né? E para finalizar, Jéssica, eu queria fazer uma pergunta que, assim, eu não sei se tem uma resposta para ela, tá? Mas eu queria que você, com o seu conhecimento, sua expertise, me desse sua opinião. Eu acho que eu tenho uma opinião estabelecida, mas porque a gente fala assim, muito dos avanços tecnológicos, ali você mencionou da inteligência artificial, das informações, né, dos dados que a gente acaba coletando. Você acha que a caracterização do microbioma, da microbiota intestinal, ela pode ali um dia predizer e falar assim: "Ah, esse animal ele está susceptível a tais infecções, isso daí vai estar, protegendo, né, ou vai estar deixando ele mais susceptível para a ação de tais patógenos?" Eu acho que é uma pergunta bem complexa, na verdade, né, não sei se tem uma resposta, mas o que que você acha disso, né? Você que está no meio acadêmico, na meio de pes no na pesquisa científica, né, o que que a gente acaba vendo de futuro promissor aí com todas essas informações moleculares? Essa é uma pergunta bem complexa, mas é uma pergunta que eu gosto de falar que realmente a gente não existe uma resposta certa, né? Até porque a gente ainda na suinocultura, vamos falar, na produção animal, a gente não sabe o que, que é não tem uma definição do que é uma microbiota saudável. Então a gente precisa até tomar um pouco de cuidado quando a gente fala, essa microbiota é saudável, mas o que, que é uma microbiota saudável? Então pode ser que esse animal ele tenha um perfil microbiano que ele está saudável, né? O que é saudável para você? É performance, né? Ganho de peso. Então a gente tem que saber definir o que é o nosso o saudável para a gente caracterizar a microbiota. E aí sim a gente pensar, será que existe essa possibilidade? Na minha opinião, eu acredito que essa caracterização do microbioma intestinal ela tem um potencial futuro para se tornar, por exemplo, uma ferramenta preditiva. Existem vários estudos hoje que vêm fazendo essa correlação preditiva, principalmente voltado na parte de performance dos animais, também essa questão de relação à doença. Isso já vem sendo feito bastante na medicina humana, então, existem vários estudos, eles já aplicam essa questão, principalmente ali na síndrome do intestino irritável, não ao contrário, da colite infecciosa. Então, isso já é comum na medicina humana. Então, acredito que a gente nós estamos caminhando bem para isso, né, de elucidar como que a microbiota e a interação dela com o patógeno, no caso que é o nosso foco, ou com uma característica de uma análise de performance, por exemplo, eu acredito sim que a gente consegue criar futuramente uma ferramenta preditiva. Então, mas, né, a gente não pode afirmar ainda com certeza que isso vai acontecer amanhã. Então, isso leva tempo, leva anos. Quanto mais a gente mexe na microbiota intestinal, mais, como que eu posso dizer, mais coisas para descobrir e para ir atrás a gente começa a perceber que existe. Então, ela tem sim um grande potencial futuro principalmente focando aqui de ferramenta preditiva de suscetibilidade às doenças entéricas, né, que é o nosso foco aqui. Como se Não, fosse um sensacional. microbioma como biomarcador de saúde intestinal, isso seria um sonho, né, mas a gente Sim. ainda Às vezes a gente tem que acha, assim, que é caminhar. uma pergunta muito complexa, que não vai ter resposta, mas olha só, né, já tem os estudos que estão sendo realizados aí em humanos, que aí a gente sabe também que a gente acaba estendendo aí para a produção animal, né. E como Sim, você mesmo mencionou, né, Jéssica, é um assunto que tem
é a longo prazo, né? A gente tem muita informação, a gente está tendo esse boom, né, de respostas, de informações e de dúvidas também, né? E que a gente vai buscando e é um trabalho a longo prazo, né? Mas Sim. eu, mais uma vez, Jéssica, eu gostaria de agradecer o seu aceite em tê-la aqui conosco, de compartilhar todo esse conhecimento, né? Essa análise que a gente também vê que os resultados científicos, as questões relacionadas ao microbioma, ao microbiota, eubiose, desbiose, são muito complexos, a gente tem muitas informações e você nos trouxe aí muitas respostas e muitos dados aí que são muito relevantes aí para a ocorrência, assim, de salmonela, mas para outras doenças que são muito significativas para a suinocultura. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar o nosso muito obrigado e foi um prazer tê-la aqui conosco. Ah, eu que agradeço, Sato, pelo convite. Eu acho que para mim eu aprendo muito mais quando, né, a gente tem essa troca do que eu trazer alguma informação. Então, eu acho interessante isso, essa forma como a gente tenta traduzir essa complexidade de algum assunto, no caso o microbioma, para a prática, né, que é o nosso objetivo no final. Então, não adianta nada a gente ficar, né, ou eu ou outra pessoa ficar na academia e desenvolve isso, desenvolve aquilo, descobre alguma coisa, se a gente não consegue traduzir isso de uma forma clara para quem vai aplicar na prática. Então, é um tema realmente que é bem complexo. Eu estou aprendendo ainda bem devagar, passinhos bem lentos, mas e aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, né, alguma coisa que eu não falei aqui, que alguém já viu, né, que está recente, olha, eu vi isso, por favor, pode me mandar, passo o meu contato depois. Então, obrigada mesmo pelo convite. Vetancast Séries, autoridades no assunto.